Oi, vamos ver se tá gravando. Tá gravando? Oi, oi. Oi de casa. Eita, que o áudio tá meio estourado. É ruim quando o áudio fica muito estourado. Oi, oi, posso gritar muito não. Eu vou gritar médio. Vou gritar médio. Então, primeira atividade que a gente vai fazer da disciplina vai ser a atividade do animal. Então, vocês têm duas atividades para a semana que vem. Foco. Primeira atividade, vocês vão ter, é a atividade que a gente vai fazer em sala. Vocês vão fazer comigo em sala, vai acompanhar, fazer comigo. Se quiserem, vocês podem refazer em casa a atividade de sala. Ela é simples. O que é difícil? Porque mesmo sendo simples, tudo é muito novo. Então a gente vai gadanhando. A palavra nova, eu adorei essa palavra. Gadanhar significa meio que as apalpadelas, aos pouquinhos, né? Se arrastando, testando. Então a gente pode encontrar a atividade do animal aqui em primeiras classes, tá vendo? Ó? Primeiras classes, animal. Então vou baixar aqui minha atividade, entrar aqui na atividade, apertar aqui para rodar a atividade. Então vamos lembrar, toda vez que a atividade, a gente baixa a atividade, ela aparece aqui na lista de atividades, tá vendo? Eu tenho aqui Shell, Student, Readme, Cases. Então vamos entender, eu queria pedir só para vocês aí a compreensão, que eu não vou ficar levantando daqui para ir para a turma, porque como a outra turma vai assistir essa mesma aula, eu vou tentar ficar aqui na frente do computador, tá? Então, vamos entender a estrutura básica de um problema. A gente vai ter um arquivo de descrição, e aí vocês já viram que vocês conseguem renderizar esse arquivo de descrição clicando, ó, você pode clicar aqui em cima e colocar, cadê? Clicar aqui no Readme e colocar. Onde é que tu tá vendo? Ah, tá aqui, ó, Open Preview. Então vai aparecer aqui o animalzinho, ó. Eu adorei essa imagem quando eu vi pela primeira vez. Missy, de 2005 a 2020. Se o amor pudesse te salvar, você viveria para sempre. Foi com essa pedra que ela matou a gatinha. Vamos lá. Vamos lá. Foco, 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 foco. Nessa atividade, algumas das atividades que são escolhidas como atividades didáticas, no finalzinho a gente tem a descrição do modelo, introdução, né, o guia, os testes. A gente não precisa, mas se quisesse baixar os rascunhos e tem as resoluções já no final da atividade. Então, se você quisesse olhar como é a resolução, bastaria que você clicasse aqui e já você vai poder consultar a resolução todinha do problema. Então, essa aqui é a atividade didática, para a gente fazer juntos e você poder estudar e entender, tá? Então, vamos lá. Eu vou pular aqui o processo essa parte inicial aqui, porque eu vou explicar para vocês quando a gente for fazer a atividade. Então, primeiro objetivo vai ser entender o que é que a atividade propõe. Então, é para você ler as descrições com calma. Então, o objetivo dessa atividade é implementar um animal que passa pelas diversas fases de crescimento até a morte. O animal tem uma espécie, um estágio de vida e um barulho que ele faz. Os estágios pelo qual o animal passa vão de 0, quando ele é criado, ele nasce um infante, um filhotinho, 1, 2, 3 e 4, onde 4 é morto, né? O animalzinho já bateu as botas. Ao fazer o barulho, você cadastra, tá certo? Quando você pedir para o animalzinho fazer barulho, o animal emite um som característico da sua espécie, com as seguintes restrições. Se ele é um filhote, ele tirou o preview. Se ele for um filhote, ele não mia, ele não late, ele faz só um grunhidinho, que pra gente vai ficar como se fosse esses 3 tracinhos. Então o animal acabou de nascer, você tá com um gatinho na sua mão, mia gatinho, mia. Só que o bichinho é aquela mondronguinho rosadinho, não mia, né? Faz só o grunhidinho. E depois que ele morre, aí não adianta pedir para ele miar, né? Aí só vai aparecer Rest in Peace.
Vamos lá, vamos guardando aqui as descrições. Ao crescer, o animal avança estágios na sua vida e ao morrer, deve ser exibida uma mensagem de aviso. Atenção, determinado animal morreu. Vamos entender agora a sintaxe de descrição das coisas, tá? Eu já ia levantar, mas não posso levantar. Vamos lá. Isso daqui é aquele modelo de placeholders do TypeScript. Lembra que a gente usa aspas simples e aí coloca o cifrão e as chaves, tá bom? Então, quando o texto do repositório tá com muito frio, é? Tudo bem. Tá de boa, eu ainda consigo respirar. Vamos lá. Quando as mensagens de descrição forem colocadas, a gente vai utilizar esse modelo aqui de placeholders para dizer onde é que cada informação vai. Então aqui a gente tem que esse chaves e espécie não é para aparecer chaves e espécie, é para aparecer o quê? A espécie do animal. Ah, professor, tá faltando o cifrão, tá faltando as classes. Isso daqui é um modelo para todas as linguagens. Java, C++, Python. É só para dizer como é que deve ser a saída e onde é que devem estar as variáveis. Então você vai olhar para isso daqui e entender que isso daqui é para colocar a espécie, é um placeholder. Tá? Vamos lá. Responsabilidades. O código deve ser implementado na classe animal. Os métodos da classe animal devem ser chamados na classe do estudante. E a classe do shell é responsável por transformar os testes nisso. Sei que vocês não entenderam, a gente chega já nisso daqui. Como é que os testes se conectam? Todos os comandos seguem o modelo comando, argumento, argumento, argumento. O comando do show mostra o estado do animal. E o estado do animal é para aparecer como? Espécie, estágio, barulho. Por exemplo, gato, que está no estágio 0 da vida, e o barulho que ele faz é miau. Iniciar vai criar uma nova espécie com um novo barulho. Grow faz o animal crescer algumas etapas da sua vida. E nós faz o animal emitir um som. Ok, eu sei que como vocês nunca fizeram essa atividade, é muita informação e aparentemente você não consegue ver onde é que as coisas se encaixam. Vamos entender agora como é que a gente monta o quebra-cabeça. Para montar esse quebra-cabeça aqui, a gente vai ter uma coisinha chamada diagrama de classes. E o diagrama de classes vai indicar quais são os atributos que a gente vai criar e quais são os métodos que a gente vai criar para poder manipular esses atributos. Aqui no caso ele está dizendo, olha, a gente tem uma classe que se chama animal. Esse animal, tá vendo aqui a bolinha aberta? Esse animal tem um atributo chamado espécie, um atributo chamado barulho e um atributo chamado idade. A classe é o animal. A classe é o animal. Vamos prestar atenção numa coisa. O diagrama de classes não é algo específico de linguagem. Eu não faço diagrama de classes para Java, diagrama de classes para JavaScript, diagrama de classes para C++. Eu faço diagrama de classes. E o objetivo dele é indicar, não obrigar. Ele indica quais são os tipos e as relações entre os elementos. Então, por exemplo, se ele indicar que você tem que ter uma coleção de animais, se você vai implementar isso como uma lista ligada, uma lista simples, um conjunto, um mapa, isso é uma coisa específica da linguagem. Se ele diz que você tem que ter uma coleção de animais, você vai precisar de alguma coisa da sua linguagem que dê suporte a colocar vários animais juntos. Entendeu? Então, os tipos, eles não vão bater de um para um. Por exemplo, espécie está indicando que é um str. A gente no TypeScript escreveria isso como uma string. Idade, ele está dizendo que é um valor inteiro. Só que não tem inteiro em TypeScript. A gente vai escrever isso como um número. E por aí vai nos ajustes, tá certo? Então, eu preciso de um animal. Quando eu criar um animal, eu já quero passar na hora da criação a espécie
e o barulho. Eu acho que ontem a gente já fez o constructor, não usou pela primeira vez? Não usaram? Pois a gente vai usar hoje, tá certo? Então o constructor é o método que cria o animal. Ah, ficou faltando só isso mesmo no final da aula. A gente faz agora. Fazer barulho. O animalzinho ele vai grunhir, ou latir, ou miar, ou uivar, ou o que é que ele faz. Só que, olha para o fazer barulho. Eu vou dar o print dentro do fazer barulho ou vou retornar a informação? Olha para cá. Ele imprime ou ele devolve? Devolve. Quando ele é void, significa que ele não devolve nada. Mas quando eu dou esses dois pontinhos e o tipo, significa que o fazer barulho vai devolver um string. Tudo bem? Envelhecer, devolve alguma informação? Não. Mas ela recebe algum parâmetro? Sim. Recebe a quantidade. Quantidade de quê? De níveis que o meu animalzinho vai envelhecer. Então, se ele estiver no nível 0 e eu mandar ele envelhecer 3 níveis, ele vai pular para que nível? Nível 3. Tudo bem? E o toString é o que a gente vai utilizar para transformar o nosso animal em texto. Então, vamos lá. Eu vou fazer primeiro sem os encaixes do teste, tá bom? Vou fazer a classe pura, limpa e seca, só a classe vazia. Daqui a pouco eu mando ela para vocês testarem. Então, vou fazer ela aqui vazia, sem nada, só para a gente não ter conflitos. Então, vamos só seguir o diagrama de classe e as instruções. Ó. Se a gente fosse seguir com as instruções, a primeira coisa que ele pede é crie uma classe animal com os atributos o quê? Aqui as instruções. Espécie, estágio e barulho. Saiu do preview. Então, vamos lá. Como é que eu crio uma classe? Eu coloco que nome nisso? Class animal, que é o nome da minha classe. E os atributos? Eu vou ter que fazer o quê? Espécie, estágio, espécie é do tipo string, estágio é do tipo number e barulho vai ser do tipo string. Bora pro próximo passo. Crie um método toString que retorna a representação do animal nesse formato, espécie, estágio, barulho. Então vamos lá. Isso daqui é o primeiro método especial que a gente vai aprender. Esse método, ele se chama toString. E ele tem que ser escrito exatamente dessa forma. O to minúsculo e o S começando em maiúsculo. Oi? A gente tem o shell e o students. A gente tem que criar um teste. Já a gente chega lá, tudo bem? Porque eu quero primeiro só mostrar a implementação e depois a gente vai entender como é que ela se liga nos testes. Tudo bem? Vamos começar aqui só para a gente criar o nosso animal e matar os bichinhos. Vamos ser objetivos. Ok. O que é que o toString faz? Ele tem que devolver uma string. Em que formato vai ser essa string? Ó, vamos usar aqui os nossos placeholders, né? Espécie, dois pontos, estágio, dois pontos, barulho. É espécie, estágio, barulho, né? Ok. Por que é que ele está reclamando que ele não está achando espécie, estágio e barulho? Vocês lembram de ontem? Como é que eu digo que eu quero desse animal que está invocando? É o desse. Ó, essas variáveis, elas não são variáveis de parâmetro, elas são atributos. Então, eu estou puxando aqui a espécie desse animal, o estágio desse animal e o barulho desse animal. Beleza? Vamos lá. Isso que a gente criou, lembrando, é a classe ou o objeto? A classe. Isso daqui é o meu molde. Vamos criar um animal. Então, o objeto seria um animal. É a instância, é o que foi criado a partir da classe. Então, vamos lá. Eu vou chamar o meu animal de Xaninha. Xaninha é um animal. Como é que eu crio um animal? New animal. E agora eu precisaria passar os parâmetros da classe animal. Só que não tem parâmetro nenhum. Se eu tentar fazer isso, ele provavelmente vai dizer
console.log Xaninha. Se eu tentar rodar isso daqui, bora lá. tsnode teste.ts. Ele vai deixar? Não, ele disse, olha, eu não consigo criar essas coisas porque todos esses elementos, eles não foram inicializados, tá vendo? Ó? Você não inicializou espécie, você não inicializou estágio, você não inicializou barulho. Para poder inicializar de forma automática, eu poderia dizer, olha, se eu não passar nada, a espécie vai ser inicializada como vazio, o estágio vai iniciar com 0 e o barulho vai inicializar com vazio. Tudo bem? Então, na hora que agora eu tentar criar a Xaninha e mostrar, o que é que vai aparecer? Espera aí. tcall run teste.ts. Ué? Xaninha. Ponto. Peraí que eu tô fazendo alguma coisa errada. Ah, tudo bem. Ó. Tá vendo aqui? Se eu chamar o toString explicitamente, é porque é TypeScript, foi mal. Se eu chamar o toString explicitamente, ele vai dizer, opa, toString de Xaninha. Ele vai pular para cá, pegar a espécie, que está como vazio, pegar o estágio, que está como 0, e pegar o barulho, que está como vazio, e imprimir. Tanto que está aparecendo 2 pontos, 0, 2 pontos. Não tem nada na espécie, não tem nada no estágio. Se eu tivesse colocado alguma coisa aqui como, sei lá, interrogação e aqui tracinhos, na hora que eu rodar vai aparecer espécie, estágio e barulho. O que é que o barulho não foi? Ah, tá aqui agora. Espécie, estágio e barulho. Se eu não chamar o toString, o TypeScript ele não converte a classe automaticamente para texto. Tá vendo? Ó? Se eu só mandar imprimir isso daqui, olha o que é que ele vai gerar. Ele vai dizer que é um animal apenas. Então, para converter para texto, ou eu sou explícito, eu digo, epa, eu quero chamar o método toString. Ou então, eu forço a conversão. Toda vez que eu somo o texto com alguma coisa, o que é que o TypeScript e o JavaScript vai tentar fazer? Vai tentar converter esse negócio para texto. E quando ele tentar converter esse negócio para texto, qual é o método que ele vai chamar automaticamente? O método toString. Então, na hora que eu fizer isso, aí ele gerou de novo o toString. Se você errar o nome do método, por exemplo, colocou com S minúsculo, ele não vai encontrar o método e aí vai mostrar outra coisa. Por quê? Porque esse método também é um método especial e ele tem que ser escrito exatamente com esse nome. Então, aí quando você escrever ele com o nome certinho, ele vai colocar isso. Se você esquecer o return ou der um void ou alguma coisa assim, aí ele vai reclamar porque, ó, você tem que ter o método toString. Tudo bem, conseguimos criar um animalzinho. Os animaizinhos subiram. Bora lá. Foco. Então, vamos para a próxima parte da atividade. Aqui ele não falou de construtores, mas a gente vai aqui para o construtor. A atividade esqueceu de falar do construtor. Plá, plé, pli, pló, plu. Não tem. Então vamos fazer aqui, depois eu conserto aqui. O construtor, da mesma forma que o toString, ele é um método com um nome fixo, que serve para eu transformar o meu objeto em texto, eu também tenho um nome específico para criar o meu animal. E o nome desse método é constructor. Quando eu dou o new, qual é o método que o new vai chamar? Vocês conseguem ler aqui, ó? É o constructor. Se você errar o nome do método, ele não vai ser invocado. Porque ele está esperando encontrar o método constructor e você escreveu construtor. Então, atenção quando você escrever isso, que é muito comum a gente errar e ficar feito barata tonta.
Quando você acertar o nome, normalmente ele vai mudar de cor dentro do tema que você tiver escolhido. Nesse caso, ele está mudando para rosa. Se eu tivesse com outro tema, ele ia mudar para uma palavra reservada da linguagem. Então, atenção quando vocês escreverem isso. O construtor, ele é um método, só que diferente de um método comum, ele é um método especial, porque ele não é invocado explicitamente e não é invocado na hora que você quer. Ele é invocado apenas e unicamente quando o objeto é criado. O objeto foi criado, ele foi invocado. Depois que o objeto foi criado, você não consegue mais chamar o método de novo. Então ele só roda na hora da criação. Então vamos lá. Faz de conta aqui que eu quero... O que é que ele pede para eu construir o animal? O animal ele tem que ser construído baseado em quais parâmetros? Espécie e barulho. Atenção que no diagrama de classes ele segue um outro padrão. O diagrama de classes segue que o construtor tem o mesmo nome da classe. Então, se a classe é animal e vocês encontraram esse método chamado animal, significa que esse daqui é o construtor. Tudo bem? Ah, mas por que não é constructor? Lembra? Diagrama de classes, ele não é uma coisa específica de linguagem. Ele é uma coisa genérica e ele tem seus próprios padrões. Tudo bem? Então, esse animal que tem o mesmo nome da classe, ele é o construtor para a gente. E aí ele está indicando que a gente tem que receber uma espécie e tem que receber um barulho. Então, vamos lá. Vou receber uma espécie, que é uma string, e vou receber um barulho, que é uma string. E o que é que eu vou fazer com essas duas variáveis que eu recebi? Hã? Eu vou salvar elas, né? Eu estou dizendo, ei, constrói para mim um animal que é um porco e o barulho que ele faz é oin. Aí você, tudo bem. Eu vou criar esse animal e esse animal que eu estou criando, a espécie que eu vou construir vai ser a espécie que ele está pedindo. E o barulho que ele vai fazer, des.barulho, é o barulho que está sendo solicitado. Como aqui o estágio já está começando com 0, eu não vou mexer não. Mas se eu quisesse, eu poderia inicializá-los também aqui. Estágio recebe 0. Essa criação aqui, ela foi opcional, tá? Só porque antes a gente não tinha o construtor. Então, vamos ver o que aconteceu quando eu criei esse construtor. Na hora que eu criei isso, o meu new deu problema. Vamos ler o que está acontecendo aqui. Ei, eu estou esperando 2 argumentos, mas você me deu 0. Eu estou esperando a espécie não foi provida, né? Não foi informada, porque o construtor espera a espécie e o barulho. Então eu vou criar aqui a Xaninha, vai ser uma gata, e o barulho que ela faz é miau, miauzinho, ela é fofa, miauzinho. Então quando eu mandar mostrar agora, vai aparecer que é uma gata, 0 de idade, e o barulho que ela faz é miauzinho. Bora seguir aqui. Vamos criar um método envelhecer, que envelhece o animal em estágios. Então vamos lá, vamos envelhecer aqui o nosso animalzinho. Como é que eu crio um método? Eu preciso botar function? Não, como método não. Se ele for uma função, eu preciso, mas aqui dentro do escopo da classe, ó, que começa aqui em cima e vai até aqui, eu não preciso colocar, né? Então, simplesmente envelhecer. E qual é o parâmetro? A quantidade, né? O nível. Quantidade que vai ser um número. Eu só escrevi ele aqui dentro da classe animal. E ele retorna alguma coisa? Não, então vou colocar que é void. Então vamos lá, eu tenho que envelhecer o meu bichinho. Como é que eu faço? Eu vou só envelhecer. Vou pegar o estágio e aumentar da quantidade que ele pede. Beleza? Então será que eu consigo pegar a Xaninha
e depois eu pego Xaninha, ponto, envelhecer, vou envelhecer 10 níveis. Será que ele vai permitir que eu faça isso? Permitiu. Xaninha morreu? Não, Xaninha não morreu. Vamos matar a Xaninha. Né? Depois que eu testei o bichinho envelhecer, qual é o teste que eu tenho que fazer? Se a minha idade, né? Se o meu estágio, qual é o limite de tempo de vida? 4, né? Se o meu estágio for maior ou igual a 4, significa o quê? Que ele morreu. Qual é a mensagem que eu tenho que dar? Warning, espécie morreu. Então, bora lá. Console.log. A gente vai utilizar o console.log exclusivamente para fazer erros. Tudo bem? Normalmente as informações vão ser retornadas, mas nas nossas classes de lógica, console.log só para erros. Então, warning, a des.espécie fez o quê? Morreu. Tem um ponto final. Não sei. Tem não. Ponto final tá fora aqui do coisinho. Bora testar agora, vamos. Ó, a gata morreu. Ela parou no 4 do estágio de vida? Não, ela foi até o 10. Então, o que é que a gente ainda tem que fazer? Se ela morreu, eu tenho que garantir que o estágio em que ela está será 4, porque não é para ela passar do 4. Então, vamos ver se a Xaninha ficou no 4. Xaninha morreu e continua morta, né? Então, se eu tentar rematar a Xaninha, ela não passa do 4, né? Graças a Deus, morreu. Tá morta, tá morrida. Vamos fazer a bichinha miar? Vamos fazer a bichinha miar. Oi. Você vai só explicar O des é assim, ó. Quando a gente está acessando os atributos, a gente precisa de uma forma de dizer que eu não quero um parâmetro. Eu não quero trabalhar com esses parâmetros. Essa espécie aqui é essa daqui, que é o atributo do meu animal. Entendeu? Então, quando eu uso des, você já vê que ele acha aqui, ó. Eu estou trabalhando com a espécie. Eu sinto uma felicidade tão grande quando tudo está alinhado, a espécie, estágio de barulho, todos têm 7 letrinhas. Sempre que eu posso, eu coloco as coisas alinhadas, eu fico feliz. Bora lá. Foco aqui, foco. Então, o que eu fiz aqui foi controlar o estado, lembra? Os atributos definem o meu estado. Eu estou controlando as alterações no meu estado. Eu não quero que mesmo que o tempo passe, ele passe do estágio 4. Então ele começa no 0, 1, 2, 3, 4 e fica no 4. O objetivo é esse. Bora botar o bichinho para fazer barulho. Fazer barulho. Fazer barulho recebe algum parâmetro? Não. Mas ele retorna alguma coisa? Sim. Não recebe nada, mas retorna uma string. Essa ideia de público, privado e protegido, a gente só vai ver na outra aula quando a gente estiver trabalhando modificadores de acesso, tá? O que pra gente é interessante aqui é ver que um é bolinha aberta, o outro é bolinha fechada. Esses 3 aqui são atributos. E esses 4 aqui são métodos. Tudo bem? Tudo bem? Qual é a lógica do fazer barulho? Se ele sempre faz barulho, eu sempre retorno o barulhinho que ele faz? Não, né? Tem uma lógicazinha. Qual é? Se ele for filhote, ele não faz o barulho, ele emite um grunhidinho, né? Só 3 tracinhos. E se ele já for idoso, quem botou idoso aqui? Era morto, né? Estão matando o velho antes do velho morrer. Agora que eu vi esse negócio aqui, se ele foi idoso, então a gatinha tá tão velhinha, enterrava a gata velhinha. Corra feia. Foca aqui no que a gente tá fazendo, vai. Foca aqui, ó. Então, cadê meu código? Ai, não, eu tava no VS Code, né? Qual é o primeiro teste? Se o estágio for o quê?
0. Então, o que é que eu retorno? Tracinhos. Preciso do else? Não. Por quê? Porque ele vai só verificar e vai sair, né? Porque eu tenho um return. Lembra? O return já vaza. Então, se você tem um return, você não precisa do else. Qual é o próximo teste? Se o estágio for 4, que é o estágio da morte, então retorne Rest in Peace. Se não, o que é que eu retorno? O estágio. Não. O barulho, é verdade, o barulho. Valeu. Ó, a importância de vocês colocarem aqui os tipos. Se você não tivesse colocado o tipo e tivesse escrito errado aqui, estágio, ele ia aceitar. Tá vendo? E aí, por dedução, ele ia dizer que o teu método ou retorna um número ou essas duas opções. Na hora que você coloca o tipo de retorno, que é um string, ele vai dizer, opa! É estágio. Estágio não é string. Aí você, opa, é verdade. O que eu queria retornar era o barulho. Então, vamos nós aqui, ó. Pronto, agora o nosso método, nossa classe está pronta. Bora testar. Primeiro a Xaninha bem novinha. Eu vou mandar ela fazer barulho. Console.log Xaninha.fazer barulho. Aí depois disso, ela vai envelhecer um nivelzinho. Aí eu vou pedir para ela fazer barulho de novo. E assim a gente vai até ela morrer. Envelheceu, fez barulho. Envelheceu, fez barulho. Envelheceu, fez barulho. Pronto. Pronto. Então ela, ó como ela é. Primeiro ela é só aquele mondronguinho rosa e não faz barulho nenhum. Aí ela cresce um pouquinho. Estágio 1 ela mia. Estágio 2 ela mia. Estágio 3 ela tá velhinha já, mas mia. Aí no estágio 4 ela morreu. E agora não adianta mais. O tanto que você quiser fazer carinho na barriguinha dela, ela não mia mais. Não teve idoso. Como assim idoso? Ele tá vindo depois. Só teve. Não, só teve. É porque só tem 3 níveis, né? São 4 níveis no total: 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ela só faz barulho nos níveis. Cadê? 1, 2 e 3. Porque no 0 ela não faz barulho. E a partir do 4 ela não faz mais também. Ah, entendi. Não era pra ser 2, era pra ser muito. Ela não faz mais. Beleza, vamos pegar aqui o nosso código. Ok? Vamos pegar o nosso código que a gente fez aqui. E eu vou copiar ele do jeito que ele tá para dentro da atividade da gatinha. Deixa eu chegar aqui na atividade da gatinha. Deixa eu mandar abrir aqui os elementos. Fechar aqui. E vamos lá. A gente tem aqui 2 classes. Essa classe Shell, você não vai mexer com ela. É a classe que interpreta, que faz o interpretador de comandos. Eu chego já no interpretador de comandos. Então é a partir dela que eu consigo chamar as ações e essas ações rodam essa classe aqui do estudante. A classe do estudante é a classe de conexão, porque eu não tenho como conectar com uma classe que eu não conheço. Quem criou a classe do gatinho foi você. A classe do animal foi você. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colar a classe do animal aqui em cima. Tudo bem? E agora eu vou dizer, ei, a classe que eu manipulei, a classe que eu criei, ela se chama animal? Você poderia ter criado com qualquer nome. Sim, é animal. Vamos agora para o processo de construção. Esse animal é inicializado com espécie barulho? Sim, vamos lá. O nome do método que você criou é envelhecer? Você poderia ter criado outro nome. Poderia ter colocado ficar velho, amadurecer, alcançar a melhor idade, né? Alcançar a maioridade. Beleza. O método
o método noise, ele chama o fazer barulho. O nome do seu método é fazer barulho. Como a gente seguiu o diagrama bem certinho, os nomes dos métodos estão todos casando, tá vendo? E agora para o show, você vai chamar o quê? Animal.toString, tá? Então agora que está tudo montado, meio que muito não tem o que fazer. Na hora que você rodar, ele já vai passar em todos os testes. Por quê? Porque a gente já montou a classe toda por antecedência, tá? Mas não necessariamente eu precisaria ter feito tudo por fora e só depois, quando tivesse tudo pronto, eu faria o encaixe nos testes. Agora que a gente já sabe a lógica, eu vou apagar isso que a gente fez e vou construir ela já aqui dentro dos testes. Tudo bem? Bora testar? Então vamos lá. Vou apagar aqui a classe animal. Vou comentar, voltar aqui tudo que eu tinha, tá? Pronto, aqui tá do jeito que estava, zerado. Se eu tentar rodar isso daqui, vai falhar em tudo. Concorda? Percebe? Estou falhando em tudo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é criar a classe animal. Então vamos lá. Classe animal, ela vai ter uma espécie que é uma string. Ela vai ter uma espécie que é uma string. O que mais? Um estágio que é um number e um barulho que é um string. Qual é a primeira coisa que ele vai precisar? A primeira coisa que ele vai precisar, se a gente olhar o teste, é construir os animais. Então, se ele precisa construir os animais, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? O construtor. O meu constructor vai receber uma espécie, que é uma string, e um barulho, que é uma string, e fazer as atribuições. This.espécie recebe espécie, this.barulho recebe barulho. Intencionalmente eu vou esquecer de inicializar o estágio. Tudo bem? E aí, pronto, eu já tenho o construtor. A partir de agora eu já posso construir o animal. Ué, por que ele está dizendo que esse animal não existe? O animal é o elemento que o adaptador está manipulando. Tá vendo aqui, ó? Como esse carinha aqui estava comentado, ele não conseguia criar. Se eu tentar rodar o teste, ele não vai mostrar nada, porque ele está chamando o método. Qual é o método que ele está chamando? Show. Se a gente olhar o que é que o show está tentando fazer, está tentando imprimir o toString. Então eu vou descomentar aqui, e o que é que eu tenho que fazer do animal agora? toString. Então bora lá. toString, que vai retornar uma string, e vai retornar o quê? Espécie, this.espécie, dois pontos, this.estágio, dois pontos, this.barulho. Vou voltar e vou testar de novo. Agora os testes começam a fazer sentido. O que é que era esperado? Gato, 0, miau. O que é que está saindo do meu código? Gato, undefined, miau. O que é que está saindo undefined? Que eu esqueci de inicializar. Isso significa que agora eu estou programando orientado a testes. Eu entendo o que é que o teste pede, e ao invés de eu ter que fazer todo o código, que vai ser gigante, conforme, assim, vai crescendo conforme o semestre aumenta, eu vou implementando pedacinho por pedacinho. Então agora eu vou implementar o meu estágio, começa em 0. O que é que eu faço agora? Volto lá e testo. Ok, ó. Se a gente olhar aqui para os testes, a gente tem esse testezinho 00 que passou e deu erro aqui no 01. O que é que ele roda no teste 01? Vamos olhar, ó. Ele roda o init, que a gente já tem, ele roda o show e ele roda o grow. Onde é que o grow está criado? O grow está criado aqui no adaptador, na classe aqui do student. E o que é que o grow espera encontrar? O envelhecer. Então eu vou descomentar aqui, está esperando envelhecer, e quem é que eu vou criar agora? O método envelhecer. A gente vai de pouquinho em pouquinho. Envelhecer, e eu vou fazer errado, tá?
Estágio mais 1. Porque errar faz parte. Aí quando eu tentar rodar aqui, aí eu estou envelhecendo. Ué, era para ter crescido 2 e na verdade cresceu quanto? 1. Era para a vaca estar com 2 níveis de idade. Só que a vaca só está com 1 nível de idade. E se a gente olhar para cá, a gente vai ver que ficou faltando o quê? Ficou faltando o parâmetro. O meu envelhecer precisa de um parâmetro, que é um número, e ao invés de aumentar 1, eu vou aumentar de quantidade. Bora pro teste. Ué, deu errado de novo. Por quê? Porque quando a vaca chegar no último estágio da sua vida, era esperado que tivesse aparecido o quê? Que a vaca morreu. Mas o meu código faz isso? Não. Então vamos lá e a gente conserta. Se por acaso meu estágio chegar no nível 4, console.log, warning, des.espécie morreu. Pronto, resolvido. Aí a gente vai descobrir que não. Por quê? Porque quando o código manda que ele passe mais 3 níveis de idade, não era para a vaca chegar no 7. Onde é que a nossa vaquinha está chegando? No 7. Por quê? Porque eu não estou controlando o limite. Ele está passando do limite. Aí você, opa, minha vaca está amadurecendo demais. Qual é o limite? Des.estágio recebe 4. Continua errado, mas essa é a ideia. Ué, ele ainda está chegando no 7. O que foi que eu fiz de errado no código? Isso se chama debugar, ok? Debugar. Por que ele não tá? Por que ele está entrando nesse? Ele está entrando nesse if para começar, sim ou não? Vamos olhar para cá. Ele está avisando que a vaca morreu? Não. Então nem no if ele está entrando. Por que ele não está entrando no if? Porque está igual a 4. Não era para ser igual a 4, era para ser igual ou maior. Então, se for maior ou igual a 4, aí eu aviso que o bicho morreu e dou uma freada no limite. Agora sim. Ué, por que eu ainda estou chegando no 7? Porque lá embaixo também tá igual. Não era igual. Ah, des.estágio não é igual a igual. É des.estágio recebe 4. Agora, beleza. Ó, passei em 2 testes, tá vendo? Passei no teste 0 e passei no teste 1. Agora eu estou indo para o teste 2. Aí você vai acompanhando os testes. Qual é o próximo método que ele está invocando? O método grow. Onde é que eu vou caçar o método grow? No método do estudante, né? No método de adaptação. Não, é o grow que ele está chamando? Cadê? Não, não é o grow. É o noise. É o fazer barulho. Quando ele chega e chama, quando ele chama o método fazer barulho, ele não está rodando nada, porque não tem nada cadastrado no fazer barulho. Então é a nossa hora de descadastrar e implementar. Vocês percebam como o fluxo agora está completamente diferente, a forma de interagir com o código. Eu não estou preocupado em fazer tudo. Eu vou entendendo o que é que o teste me pede, e implementando em pedaços e completando as funcionalidades. Então agora eu vou fazer o meu método fazer barulho. Fazer barulho que não recebe nada e retorna uma string. E a gente vai para aquela técnica. Se o estágio for igual a 0, retorna grunhidinho. Se o estágio for igual a 4, retorna que está morto, senão eu retorno o barulho. Agora eu passei em todos os testes. Tudo bem? Beleza?
Bora para o próximo passo. Essas atividades, elas são montadas como comandos, justamente para que você possa interagir com ela como comandos. Então lembra que eu falei ontem que tinha como interagir com as atividades? Então bem aqui a gente pode clicar no botãozinho interagir. E agora você pode interagir como se você estivesse interagindo com o Shell, usando os mesmos comandos que foram cadastrados. Qual é o primeiro comando? Show. Não tem nada. Qual é o comando que a gente utiliza para iniciar o animalzinho? Init. Então, init, eu vou criar agora um pré-A. E o barulho do pré-A, vou criar um pouco, que eu não sei qual barulho que pré-A faz. Um pouco, e ele faz oink, oink. Se eu pedir para mostrar, eu tenho um porco, 0 de idade, oink, oink. Qual é o comando para fazer barulho? Nós. É muito novinho. Porquinha. Como é que é para crescer? Grow. Vou crescer um nível. Agora, porquinho, faz barulho. Nós. Oink, oink. Se você escrever errado, ele vai dizer que o comando não existe. Quem está interpretando essa camada de comandos é justamente o Shell. Tá vendo? O papel do Shell é esse: interpretar esse loop infinito de ações e chamar os métodos que estão aqui embaixo no adaptador. Bora lá. Sei que é muita coisa, mas vamos lá. A gente tem 3 camadas, ou quase 4 camadas. A gente tem os comandos que são dados. Primeira camada, tudo bem? Como se fossem soluções, como se fossem requisições HTTP. A requisição é um texto, uma solicitação, um comando que é dado para o servidor. O servidor pega esse comando e interpreta. Ué, o que ele quer fazer? Ele quer fazer um login, ele quer abrir uma página, ele quer fazer alguma coisa dessa. Então, essa primeira camada é feita pelo Shell. Ele vai entender o que é que você está pedindo e quais os parâmetros que você está dando. A partir desse comando do Shell, ele vai chamar esse método aqui, que ou vai ter o nome de adapter, ou vai ter o nome de student, que é o método de conexão. É ele que vai chamar o back-end. Ele vai dizer, opa, ele está pedindo para criar um animal. E aí é essa hora que o teu código é executado. E aí o animalzinho é criado, e aí a gente fica nesse ping-pong infinito. Comando, interpretação, invocação, realização. Comando, interpretação, invocação, realização. Tudo bem? Então, eu sei que é estranho, mas é justamente por causa disso que eu estou conseguindo interagir com o meu código. Que eu posso pedir para o porquinho fazer barulho. Ele vai pegar esse noise, vai rodar o método noise, e o método noise vai chamar o noise que você implementou na tua classe animal. Oink, oink. Vamos matar o porco, estou com fome, quero bacon. Vou crescer mais 2 níveis, está maduro, está no ponto. Faz mais um barulhinho um pouquinho, oink, oink. Pronto, agora o porquinho vai pro abate. Crescer mais um pouquinho. Tô me sentindo aquela velhinha do dedinho do Joãozinho, né? Joãozinho tá com o dedinho. Vocês lembram não da velhinha? Da bruxa, da historinha do João e Maria. Que ele dizia assim que a velhinha era cega. E dizia assim, Joãozinho, ele ficava dentro de uma prisão, de uma grade, sei lá. Bote seu dedinho pra eu ver que você tá gordinho. Aí o que é que ele fazia? Botava o ossinho da galinha, ela pegava só aquele ossinho, tá muito magrinho, né? Coma mais um pouquinho. E quem é que fazia as comidas e dava? Era a irmã do Joãozinho, era a Maria. E aí como é que termina a história? Ela quando ela tá fazendo a comida, e aí ela pede a bruxa para olhar, para ver se a comida tá boa, e quando a bruxa vai lá olhar o forno, ela empurra a bruxa no forno e fecha o forno. E aí eles comem bruxa assada. Vamos lá. Vamos botar o nosso porquinho para crescer. O porquinho... Cadê? Ah, eu esculhambei. O porco agora é imortal. Porque na hora que eu dei o grow sem passar parâmetro, ele somou um número com undefined. E aí quando soma o número com undefined, gera o quê? Um not a number. Não é um número. E agora eu não consigo mais matar o porco. Em vez de undefined, ele devia estar somando 1. O porco agora é imortal. O porco agora é imortal.
Eu poderia estar fazendo assim, usar parâmetros default. Não sei se a gente utilizou ontem, né? Se por acaso você não disser o tanto que você quer envelhecer, você use 1, Isso. né? Se por acaso você não disser o tanto que você quer envelhecer, você use 1. Se por acaso você não passar a espécie, você pode usar vazio. E o barulho você pode usar vazio. Egoma, vou ter que criar outro porco. Vou criar agora um novo porco. E o nome dele, deixa eu só sair daqui, que tá muito ruim de ler, ficou muito no fundo. É. Animal. Não, é no terminal da atividade. Eu tô aqui na atividade, aí eu chamo a ação de interagir da atividade. E pronto, agora eu tô no shell. Então eu vou criar um novo porco e o nome dele vai ser Kevin Bacon. Vocês sabem quem é Kevin Bacon? Não é nome, não. Ai, não é nome não, é o barulho que... É um Pokémon quase, né? É um Pokémon. Vem cá, porquinho, Kevin Bacon. É um Pokémon. Vamos logo cozinhar esse bicho, vai. Direto pra panela. Crescer 4 níveis, porco morreu. Faça barulho, porquinho. O barulho que tem é o barulhinho da panela, da frigideira. Que delícia, eu tô com fome. E aí, pra terminar, a gente dá um end. Quer executar novamente? Não. Vamos terminar o processo, tá? Só pra gente se acostumar. Meu código tá pronto. Eu fiz e refiz. Eu fiz o código todo. Se você tiver feito apenas guiado pelo vídeo, você que está aqui, copiou o código do vídeo, você pode dizer, ó, eu estou em que nível? Eu fiz um código guiado. Você está vendo? Ó? Você não tentou fazer o código sozinho. É porque está lá no fundo Vou subir essa tela para cima. Aqui a gente tem os níveis. Se você fez seguindo o tutorial ou seguindo a aula, a melhor pontuação que você consegue é essa. Você fez um código totalmente guiado, lendo e copiando. Você compreendeu, mas o seu código é guiado. Aí vocês viram que eu apaguei e fiz ele todo de novo sozinho? Pronto. Então agora, como eu fiz o código sozinho, eu posso dizer que eu consigo fazer esse código sem ajuda, porque eu entendi ele e eu não preciso mais ficar olhando o código do professor e copiando elemento por elemento. Pronto. Agora, qual é o próximo passo? Adicionar, comitar e fazer o push, porque se eu não fizer o push, não vai ser visível, né? Oi. Então eu posso ficar mudando durante o curso. O tanto que você quiser. O objetivo é refazer. Por isso que eu lembro, o nosso lema aqui, a atividade, o objetivo dela não é entregar, é estudar. Então, o método de aprendizado, você vai ajustar da forma como você aprende melhor. Vai fazer com o colega, quer fazer com o monitor, quer fazer com o ChatGPT, quer fazer copiando da aula. Tem várias aulas que eu tenho os códigos já resolvidos. Mas assim, a pessoa tem que entender qual é o método dela de aprendizado. Às vezes, é importante você tentar um pouco fazer sozinho, sabe? Por exemplo, o animal é código de partida, é código didático, tanto que já tem a resolução. Ele é para ser feito junto. Mas o carro, mesmo que já tenha ele implementado e resolvido, a ideia é que você pegue o que você aprendeu no animal e tente fazer no carro. Tudo bem, quando não der certo, você vai lá, pesquisa, verifica a resposta, fala com um amigo, vai no ChatGPT, mas é justamente isso de fazer e tentar refazer. Então aqui, qual é o próximo passo? Aí toda tem que ficar descomentando esses códigos, né? Exato. Porque é justamente naquela classe do estudante, do adaptador, que você diz qual é o teu método que tem que ser invocado. Porque se você só criar um método, a classe que está sendo chamada é aquela classe... A classe que está sendo chamada é a classe de baixo. Ele nunca vai chegar no teu método se você não fizer o vínculo. Lembra, o diagrama de classes, ele é uma instrução de implementação. Você pode fazer um outro nome de método, você pode fazer um outro método. Ele é uma orientação de como fazer. Mas você precisa dizer assim, ó, o meu método, eu sou o cara, eu não gosto de fazer barulho. Eu gosto de
Make noise. Eu vou fazer tudo em inglês, então não gosto de envelhecer. E aí você cria o nome que você quiser, mas quando você chegar ali embaixo, na hora de conectar, você tem que colocar o nome da sua classe que você fez. Tudo bem? Então, é esse processo. Automaticamente, pessoal, quando a gente cria uma atividade, quando a gente está fazendo uma atividade, ele está criando algumas coisas para a gente. Ó. A gente acabou de fazer a classe animal, não foi? Tá vendo aqui? Então, isso daqui é o que está dentro da classe animal. O cases, o shell e o student. Mas se a gente fosse navegar pela classe, além disso, ele também está criando uma pasta de rastreio. Tá vendo aqui? Nessa pasta de rastreio estão sendo guardadas todas as versões históricas do teu código. Por exemplo, teu código começou assim, aí daqui a pouco ele já estava assim, e aí depois ele melhorou para ficar assim. Salva toda a vida que testa. Tipo no Moodle, né? Tipo no Moodle. Então, não apague as classes de rastreio. Elas servem justamente para validar. Elas não são uma obrigação, tá? Eu nem sei, que eu não testei ainda, o tanto de memória que isso vai, tanto de espaço em disco que isso vai consumir. Mas, por enquanto, ela serve para validar que o teu processo de construção, ele realmente existiu. Você não pegou simplesmente uma resposta pronta de alguém e colocou ali e rodou. É justamente o fato de ter o teu histórico de implementação aqui, o teu progresso, que dá credibilidade ao fato de você ter feito. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Aqui é bem simples. Eu venho aqui no próprio VS Code e eu posso só clicar aqui nesse mais para marcar que eu quero adicionar todas as atualizações. Cliquei aqui no mais. Agora eu já posso colocar aqui no commit. Terminei o animal. Commit. E depois disso basta fazer o push. Ok? Provavelmente o TK, assim, como é uma ferramenta que eu estou trabalhando nela toda semana, seis vezes ou outra vão ter que atualizar. Ou bem provável que semanalmente vocês tenham que atualizar. Então, se vocês quiserem já adicionar aqui no repositório de vocês, ou em algum momento, o comando para atualizar, é esse aqui, ó. Pip install. Hã? Não. Vocês têm que rodar manualmente isso daqui. Ah, tá. Ó. Mas tem como botar para atualizar sempre que iniciar o space? Não. Você disse. Então, ó. Já hoje... Oi. Hã? Sim, os comandos, eles estão ali, ó. Quando você TKO play PO, a gente tem uma pasta Git aqui na configuração e aquecimento. Configuração de ambiente, tá aqui, ó, introdução ao Git. Tá vendo? Então, se vocês abrirem aqui, ele vai abrir tudo que a gente falou na primeira aula. Como é que instala, que a gente tem o espaço de trabalho, vai para o stage, vai para o head. Então, aqui, ó, como é que eu abro o code space. Aqui, ó, add, commit, status, tudo que a gente viu naquela primeira aula está aqui. Inclusive os comandos. Init, add, clone, add, commit, push, puta, tudo aqui, ó, dentro da atividade. Oi? Uma pergunta, porque você acabou de falar que não tem como. Por que não tem como? Não. Porque eu lembro que eu passei... Não, tem, mas é desnecessário. Toda vez que você abrir, entendeu? É porque eu fiquei um tempão caçando como é que fazia isso. Não é que não tem, mas daria para você, por exemplo, vincular com o fato de abrir o terminal. Quando o terminal abre, ele carrega o .bashrc. Então, se você coloca o comando de update dentro do bashrc, ele automaticamente instalaria. Entendeu? Então, por exemplo, se vocês rodarem ele agora, provavelmente já tem um bug que eu corrigi hoje mais cedo, que vai jogar para vocês, vai jogar vocês para a versão
TK-V 1.8.2. Provavelmente está na 1.8.1. E aí, se vocês acharem algum errinho, por exemplo, eu já achei um nesse instante. TKO Play PO. Quando faz uma busca e acha e cai um elemento que não existe, ele está estourando a busca. Então, são bobagenzinhas, mas vocês avisam e eu faço a correção. Tudo bem, pessoal? Eu acho que a gente conseguiu fazer a aula toda. O objetivo de vocês durante a semana, refazer o animal, tudo bem? Vou fazer agora. Refazer o animal e fazer o carro. O carro é muito parecido com o animal. Claro que vai ter uma sujeirinha a mais, que vai ser o método dirigir, que é justamente para vocês quebrarem a cabeça para não ser trivial. E tudo bem não conseguir fazer tudo. A gente pode terminar em sala. Mas o que você conseguir fazer, você vai conseguir, por exemplo, fazer o botar gasolina, que é igual ao envelhecer. Vocês vão conseguir fazer o entrar, sair do carro, que também é igual ao envelhecer. Vocês salvam, fazem o commit, fazem o push. E aí, se tiverem dúvidas, vocês podem perguntar dentro do grupo. Tudo bem? Tudo bem. Commit, push. Ok, bora lá. Então o carro ele está aqui, ó, tá do lado do animal. O carro está do lado do animal, aqui, ó. Animal, a segunda atividade é o carro. Oi. Não, na hora que você der o commit e o push, já está feito. Eu já enxergo tudo que você der push. Bora para a chamada. Vou parar aqui a frequência. Então, se vocês assistiram, o pessoal da turma que assistiu de casa, façam aí o animal e o carro e façam o push para o repositório já antes da próxima aula, tá? Cheiro no cangote e tchau.